Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja convosco. No estudo de hoje, vamos abordar um assunto interessante. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz sobre o homossexual. Já quero trazer-vos à memória que esta palavra de Deus, que esta mensagem de hoje, não é a opinião de uma igreja evangélica, não é a opinião de qualquer uma entidade, não é a opinião de um grupo de pastores, ou não é a opinião de um pastor, mas é o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Ela é a regra de fé e prática na conduta cristã. Por isso, vamos ler um texto para embasar a mensagem de hoje. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Prezado amigo, eu acredito que estamos vivendo nos últimos tempos. Eu acredito que estamos vivendo nas últimas décadas ou últimos minutos da história da humanidade. E o Espírito expressamente diz que aconteceria coisas horrendas, coisas terríveis, pecados, aumentaria o pecado e diminuiria, esfriaria o amor a Deus, ao próximo e à palavra de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto? Leiamos a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 18 e o versículo 22. Levítico 18, versículo 22 diz: Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Não se deite. Abominação, meu amigo, meu irmão, abominação, quando você vai para o dicionário e então traz a tradução de maldição. Maldição. Mas essa frase, essa palavra, maldição, não é uma maldição que foi lançada sobre você. É uma maldade que você pratica contra você mesmo, contra o seu próprio corpo. Você peca contra o seu próprio corpo. Por isso, é maldição. Ainda em Levítico, isso na antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, então no capítulo 20, o versículo 13 diz a palavra: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos e o seu sangue cairá sobre ele. Olha o juízo de Deus. Deus não aceita tal pecado. Por isso, então, vamos continuar lendo a palavra. Você tira as suas conclusões. Veja agora, vamos para o Novo Testamento. O que a palavra de Deus, a nova aliança em Cristo Jesus, com seu sangue, sangue de Jesus Cristo, o que ele falou, o que os apóstolos falaram, o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos em Tessalonicenses, no livro de Tessalonicenses 4. Livro de Tessalonicenses é o capítulo 4 e o versículo 4 também. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 diz: e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria
ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas. Como antes vos avisamos, testificamos claramente que Deus é vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Você foi chamado para a santificação. Vamos ler um outro texto então em 1 Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo de 1 Coríntios, vejamos já a palavra de Deus. Capítulo 6, a palavra de Deus nos ensina com muita clareza. O versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Afeminados, aqui diz, aqueles são aqueles que deixam a sua masculinidade e passam a viver o lado feminino. Isso é afeminados. E a palavra de Deus diz que não herdarão o reino. Não herdarão o reino dos céus. Nem aqueles que roubam, aqueles que matam, aqueles que adulteram, mas também os afeminados. Então, meu amigo, vamos então ao que disse o apóstolo Paulo ainda escrevendo aos Romanos. Capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo deixou muito claro a sua palavra. E esta palavra é digna de aceitação. Capítulo 1, versículo 24 a 27, diz a palavra do Senhor. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos. Pois eles mudam a verdade de Deus em mentira, e adoram e servem a criatura em lugar do Criador, este Criador que é bendito e eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, ao contrário. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Prezado amigo, a palavra de Deus é perfeita. Vamos perceber aqui o que disse o apóstolo Paulo. Perceba aqui, meu irmão, perceba aqui você. Perceba aqui que diz a palavra que é desonra cometer tais coisas. É horrível. É desonra, está desonrando o seu próprio corpo. Não pratique tais coisas, é abominável ao Senhor. É desonra para você mesmo. E o versículo 25 diz: pois eles mudam ou mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus. E o profeta Daniel já havia profetizado há muitos anos, séculos atrás. Vejamos o que disse o profeta Daniel. Profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Veja o que disse o profeta Daniel a este respeito. Proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já naquele tempo o profeta profetizou que mudaria os tempos e mudaria a lei. Não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Estão mudando a lei da família,
mudando a lei do país, mudando para a mentira, para a perversão, para as vaidades, para a sensualidade. Mudam a lei de Deus, a lei da família, que é bendita do Senhor, foi Deus que criou, instituiu, é uma instituição divina, e agora tentam mudar a lei. Mas terão a recompensa e o pago pelos seus atos pecaminosos. Veja a palavra de Deus aos Romanos, que nós estamos meditando ela. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus, no versículo 26, disse o apóstolo Paulo: por causa disso os entregou Deus às paixões infames. São paixões que estão se apaixonando homem com homem, mulher com mulher. Isso é infame. Paixões infames pela rebeldia, pela desobediência da palavra do Senhor. A palavra é viva e poderosa. Diz o versículo 27, semelhantemente os homens deixaram o contato natural com a mulher, se inflamaram, se cometeram torpeza homem com homem. A mulher, da mesma forma, deixar o uso natural da mulher. Qual é o uso natural da mulher? É praticar o sexo com o homem, e o homem praticar o sexo com a mulher. Esse é o natural criado por Deus, mas deixaram, se inflamando, cometendo torpeza. Mas diz aqui a palavra: terão a sua punição. O juízo de Deus está às portas. O juízo de Deus está às portas. Por isso, eu afirmo o que disse o apóstolo Paulo: não me envergonhe do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Não me envergonhe do Evangelho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Há tempo de arrepender, porque a palavra de Deus diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que pratica tais coisas deixe de praticar, arrependam-se e convertam-se diante do Senhor, e Deus perdoará os vossos pecados. Aceite a Jesus Cristo como Salvador, Ele é poderoso para perdoar você. Antes que venha os maus dias, antes que venha a condenação, antes que chegue o arrebatamento da igreja e subiremos para o Senhor, e você sofrerá se não arrepender-se dos seus pecados. Por isso, amigo, creia, obedeça, pratique a vontade do Pai. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus.